Beleza, comecei aí a fase de muda e minha planta aí já adquiriu 2 ou 3 folhas, é, 2, 3 pares de folhas, e aí eu não sei quando que eu devo começar a fertirrigar, né? Quando então que eu devo começar a fertirrigar, né? Em qual tipo de solo, eu vou te falar tudo aqui nesse vídeo. Você vai querer começar a fertirrigar se na fase de muda, principalmente se você tiver principalmente se você estiver usando o solo inerte, ou 80% inerte. Você vai querer irrigar sua planta quando ela tiver entre 7 a 14 dias de vida para começar a fertirrigar. Se você estiver usando no seu solo mais de 90% da composição de ou perlita, turfa, fibra de coco, vermiculita, ou se é hidroponia, você vai querer começar a fertilizar quando o seu par de muda tiver aí, né? Quando a sua muda tiver aí, os seus 2 ou 3 ramos, no segundo ou no terceiro nódulo, ela já vai começar a nascer com uma coloração amarelada, os novos ramos. Isso vai indicar que ela está com fome, precisando de nutriente. Você vai querer fertirrigar com algum nutriente para estágio de vegetação de hortaliças, por exemplo. Se você achar na sua cidade casa de insumos, né? O da Forte para hortaliças, ou algum outro fertilizante que seja 4-1-6, por exemplo, ou que tenha pelo menos umas 4 vezes mais nitrogênio do que fósforo, por exemplo, para que ela seja bem nutrida nessa fase. Outra coisa, qual que é a frequência? Você pode, e qual que é a dose, né? Qual dose que a gente vai começar a trabalhar na fertirrigação de fase de muda? Beleza. Sempre você vai começar aí com no mínimo meio, ou 1/4 da dose recomendada pelo fabricante. Se é a sua primeira vez aí nesse processo, comece sempre com a dose mínima aí de 1/4, e você vai observando a resposta da planta, né? Na próxima vez que você for regar. Se ela mudou de cor, né? Por exemplo, você regou hoje, daqui 1 dia e meio ou 2 dias, se você for regar de novo, você vai ver se ela está mais amarela, se ela está mais verde, e se ela tiver pouco verde, você pode experimentar colocar meia, né, da dose recomendada inicial, e fertirrigar uma vez por semana, intercalando assim. 2 vezes você rega com a água comum, né, sem fertirrigação, com esse próximo aí de 50 ou menos, e na próxima vez você rega com metade da dose recomendada pelo fabricante. Sempre observa, né, a reação da planta.
é aí que você vai saber que você precisa dar para sua planta nada mais do que aquilo que ela necessita. Você vai entender quais são as necessidades dela apenas observando esse parâmetro aqui que eu uso como fundamental para saber se a planta está bem nutrida, que é a cor. Você pode usar esse parâmetro aí sempre que você tiver em dúvida se a planta está bem nutrida ou não, pela cor. Uma cor mais amarelada, amarelada pode indicar falta de algum nutriente. Depende de aonde, em que parte dessa folha que amarelou. Se a planta tiver com a cor verde, bem verde vivo mesmo assim, um verde verde claro, então provavelmente ela tá bem nutrida. E quando ela tá uma coloração verde escura, ou com queimaduras, em alguma parte dessa folha, isso pode sinalizar o excesso de nutriente. E tanto a falta quanto o excesso, eles vão estar disponíveis no arquivo para você analisar o que pode ser. E nem tudo é nutriente. Se o pH estiver desregulado, por exemplo, isso pode trazer sinais de falta de nutriente, mas não é por falta de nutriente se você tiver um pH desregulado. Você pode dar quanto nutriente você quiser, que a planta não vai absorver. Você tem que estar, se o seu solo for inerte, sempre estar atento ao pH. Eu tenho uma aula inteira que fala sobre pH, e também você vai querer monitorar a eletrocondutividade do runoff, que é o líquido que sai no fundo do vaso, que drena. Aí você tem uma noção aí, se o EC estiver muito alto, você monitorar o EC e o pH do runoff, você tem como diagnosticar com mais precisão se o problema é pH desregulado ou se é falta de nutriente mesmo, ou se não. Espero que essa aula sobre nutrição, de maneira geral, mais focado para mudas, tenha esclarecido a sua cabeça em relação a esse assunto. Você pode aplicar essas técnicas, aplicar essa regra que dá cor, não só para fase de muda, para a regra de fase de muda. Você pode ver se a planta está bem nutrida na fase vegetativa, na fase de floração, apenas observando a cor das folhas. E sempre tendo um olhar mais clínico, de que não pode ser só falta de nutriente, pode ser o pH que está desregulado, ou pode ser talvez um excesso de água, Falta de oxigenação nas raízes também faz a planta ficar com a cor amarelada, Mas isso daí você vai ter aí uns sinais de excesso de água, que eu tenho o vídeo passado, eu falo sobre isso, sinais de overwatering, para você ficar atento aí, o que pode ser qualquer sinal que a planta der.
Então, no resumo é isso. Você não vai dar nada para sua planta, além do que ela precisa, do básico. Foca aí no arroz com feijão, que menos é mais, e dessa forma aí você vai conseguir ter mais resultados nas suas fertirrigações, na fase de mudas e nas outras também. Espero que essa aula tenha clarificado a sua visão sobre esse assunto. Eu te espero na próxima aula.